Capítulo 6. Dores de parto. A mulher lhe disse: Eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. Gênesis 3:16. Termo dores de parto acompanha toda a Bíblia e significa aflição, dor, angústia, as quais passa uma mulher no período de contrações que antecede a chegada de uma criança. A conquista de Jerusalém pela Babilônia e os sofrimentos vindouros foram chamados pelo profeta Jeremias de dores de parto, o sermão profético de Jesus. A respeito de acontecimentos e sinais que antecedem a sua vinda, fala do princípio das dores como de uma parturiente. E João, na ilha de Patmos, viu uma mulher grávida vestida de sol a gritar com dores de parto. Há aproximadamente 6 anos, eu senti as dores que trariam ao mundo a minha única filha. Se você é homem, eu insisto, esse entendimento é de suma importância para a Igreja. A dilatação do meu útero havia iniciado no dia anterior. Na última consulta com a obstetra, ela, em admiração, me perguntou: Você está sentindo alguma dor ou desconforto? O interessante é que não sentia nenhum vestígio de dor ou pressão abrindo no meu útero, mas fui informada que eu já estava com 4 centímetros de dilatação. Comecei a sentir um pouco de dor por volta das 20 horas. No entanto, a minha filha só nasceu às 5h20 da manhã seguinte, em um longo e exaustivo processo, que, por ser parto normal, foi uma das piores e melhores experiências que eu vivi. A dor no parto foi uma consequência da desobediência de Eva, mas entenda, Deus não fez isso porque ficou desapontado com o primeiro casal, embora com certeza tenha se entristecido. Para Adão, a sentença foi: Porque tu escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore, da qual eu te ordenei, dizendo: Tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento, tu comerás dela todos os dias da tua vida. Note que Adão com dores produziria o fruto para alimento. Eva com dores daria filhos ao mundo. Todavia, Cristo foi aquele que veio para redimir também a dor, até que ela desapareça definitivamente quando nossos corpos forem glorificados. Lembro-me que depois de algumas horas em agonia na maternidade implorei para que me aplicassem anestesia, mas a equipe médica se mostrou contrária ao uso de anestésico por gerar insensibilidade às dores e prejudicar o parto por falta de força necessária para o nascimento de minha filha. Em Cristo, a nossa dor é um potencializador para que o fruto nasça, ou seja, o que impulsiona uma parturiente a fazer força para a criança nascer é a dor. Não fuja das dores da caminhada, enfrente-as com Cristo e deixe-o redimi-las. No primeiro Adão, a dor é resultado do pecado. No último Adão, Cristo, é o ingrediente essencial para a formação de um caráter santo. O autor da carta aos Hebreus afirma que, embora ele fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Hebreus 5:8. Como bebês espirituais, a obediência tem que ser aprendida, porque a vontade da nossa alma briga com a vontade de Deus em nosso espírito. A alma diz: Passa de mim esse cálice. Mas Deus diz: Vá para a cruz. A fala do espírito, no entanto, é: Seja feita a tua vontade e não a minha. Tiago, irmão de Jesus, a esse respeito declara: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1:2 e 3, Nova Versão Internacional. O contexto o qual Tiago escreveu às tribos dispersas era de grandes dificuldades, o que o levou a encorajar a igreja a se alegrar em meio às tribulações, pois essas são vitais para a produção de frutos esperados por Deus. Note que as 3 palavras usadas por Tiago, alegria, gozo, fé e paciência, perseverança, são facetas do fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23:3, Nova Versão Internacional. É no momento de dores e angústias que o Espírito do Senhor nos convida a ser produtivos em nosso homem interior. A dor do crescimento. O meu esposo mede 1,89 centímetros de altura. Certo dia, enquanto conversávamos sobre sua infância e adolescência,
Ele relatou que durante o pico do crescimento, entre 12 e 18 anos aproximadamente, sentia muitas dores, principalmente nos joelhos. Hoje, na fase adulta, já próximo dos 40 anos, as dores que ele relata nem sempre são físicas, mas não menos importantes para o aperfeiçoamento do seu caráter. Jesus, em Isaías 53:3, é chamado de homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele era experimentado no sofrimento, nasceu em um ambiente inóspito, seus irmãos não creram nele, bem como o povo judeu, o qual o acusou até mesmo de operar milagres pelo poder do maioral dos demônios. Foi traído por um dos seus discípulos de confiança, Judas, o tesoureiro. Abandonado por todos do grupo menos João e as mulheres, negado por Pedro e brutalmente espancado, para então ser pregado em uma cruz, que era uma das, se não a mais cruel sentença da época. Jesus poderia ter se colocado diante de seus liderados como a maior vítima da humanidade, mas ele era treinado em não alimentar seu ego. A Bíblia nos diz que Jesus em tudo foi tentado. Hebreus 4,16. A palavra grega usada é peirazo, que diz respeito a fazer uma experiência com, ou seja, diante de uma tentação, ou nós caímos ou resistimos a ela, nos tornando experientes ou maduros. Toda experiência de resistência traz consigo sofrimentos e dores. Resistir à tentação causa dor em nossa carne e alma, as quais desejam satisfação e prazer. Caso contrário, não seria tentação. O diabo quer nos persuadir, como no Éden, que a resistência daquela satisfação retira algo que nos é de direito. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. Quando somos ofendidos, vem a tentação de que devemos ser reparados no que sofremos. Se não resistirmos a esta, usamos de justiça própria, porque vem à nossa mente. Isso é injusto comigo, mereço um reparo. Junto com a cobrança vem a vingança, a qual se expressa com devolução de ofensas, destruição da imagem do ofensor, ou total indiferença a este. No entanto, se resistirmos à tentação e obedecermos ao que diz Jesus em Mateus 5,41, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2, a nossa alma será espremida e com isso o ego sentirá dor, mas o nosso espírito experimentará a paz, justiça e alegria. Os princípios e mandamentos deixados por Jesus não são meras ordenanças, mas o nosso ajudador, o Espírito Santo, os escreveu em nossos corações e nos deu poder, pela graça para cumpri-los. Jeremias 36. Essa força que vem das dores, tribulações e contrações da nossa alma, vem do Espírito Santo, se estivermos em comunhão com Ele e a palavra de Deus. Todos querem a unção de Jesus e também andar em autoridade como ele andou, no entanto, poucos estão dispostos a participar da intensidade da sua autonegação, caminho de cruz, e de seus sofrimentos. Pedro nos lembra: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que, quando sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. 1 Pedro 4:13. Queremos produzir paciência sem passar por períodos de espera, amar incondicionalmente pessoas de temperamento e gostos parecidos com os nossos, ser perdoadores sem passar pela ofensa, ter domínio próprio, sem nada sair do nosso controle. É um contrassenso. Deus usa o profeta Jeremias para avisar o povo dele que a nação seria cativa na Babilônia e haveria sofrimento e dores, como as de uma parturiente, em função da idolatria e rebeldia do povo. Jeremias 4:31. Dentre as revelações do profeta, este relata 2 tipos de frutos de figueira, os quais representam o povo de Deus levado ao cativeiro. Então disse-me o Senhor: O que vês tu, Jeremias? E eu disse: Figos, os bons figos muito bons, e os ruins, muito ruins, que não podem ser comidos, pois são muito ruins. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Como a estes bons figos, assim eu reconhecerei aqueles que foram levados cativos de Judá, e que eu enviei deste lugar, para a terra dos caldeus, para o seu bem. Eu colocarei meus olhos sobre eles para o bem, e eu os trarei novamente para esta terra. E eu os edificarei, e não os destruirei, e eu os plantarei, e não os removerei completamente.
e eu lhes darei um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque eles retornarão a mim de todo o coração. E como os figos ruins que não podem ser comidos, pois são muito ruins, certamente assim diz o Senhor. Deste modo entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes, e o restante de Jerusalém, que restarem nesta terra, e aqueles que habitarem na terra do Egito. E eu os entregarei para serem removidos para todos os reinos da terra, para que sofram e sejam uma desonra, e um provérbio, um insulto, e uma maldição em todos os lugares para onde eu os levarei. E eu enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que sejam consumidos de sobre a terra que eu lhes dei, e a seus pais. Jeremias 24, 3 ao 10 King James. Há algum tempo estava em minha cozinha preparando o almoço e ouvindo uma música baseada no livro do profeta Habacuque. Este profetizou em uma época de muitas crises, inclusive religiosa, onde as árvores não davam o seu fruto. Por isso ele afirma o que eu cantava no refrão da canção. E ainda que a figueira não floresça, eu ainda me alegrarei, eu ainda me alegrarei. Ainda que não haja fruto na vide, eu ainda me alegrarei, eu ainda me alegrarei. Ainda que o produto da oliveira minta para mim, eu ainda me alegrarei, eu ainda me alegrarei no Senhor. Abacuque 3, Tamires Garcia. Enquanto entoava o refrão acima, o Espírito Santo falou comigo nos momentos difíceis, eu produzo dentro. Não entendi, a princípio, mas depois de analisar, percebi que a alegria é um fruto do Espírito Santo, e o que o profeta disse foi que, embora tudo estivesse seco ao seu redor, por dentro ele estaria frutificando no Senhor. Nenhum momento de vale e tristeza é desperdiçado por Deus. A questão é saber: de qual árvore virá o fruto? No Getsêmani, Cristo passou por um extremo sofrimento. Sua alma sofreu aflição, tal nós não conseguimos medir, ao ponto de suar sangue. Enquanto orava intensamente no Getsêmani, o texto bíblico revela que o suor de Jesus se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O evangelista Lucas foi o único que registrou o detalhe de Jesus ter suado gotas de sangue. Lucas 20, 2:44. Os outros evangelhos sinóticos não revelam este detalhe. Aqui vale lembrar que Lucas era um médico. Talvez isto possa explicar por que suas obras costumam fornecer maiores detalhes nesse sentido. Getsemane significa lugar do azeite, o qual era extraído após o fruto da oliveira ser prensado em uma mó, instrumento de pedra. Não por acaso o lugar onde Jesus suou sangue era um jardim. Neste ele foi uma árvore cujo fruto foi espremido, e estava sobre ele o peso da mó do Pai, que extraiu o mais puro azeite em favor de nós. Adão, no Éden, foi inexperiente em rejeitar a tentação, embora tivesse total poder para fazê-lo. Jesus, em contrapartida, foi experimentado no sofrimento, mas varão, aprovado por Deus. Temos uma cultura que entrou forte nas igrejas, que é contra o sofrimento e dores. É compreensível esse pensamento e essa busca pelo não sofrimento, já que não fomos originalmente criados para ele. Porém, temos de entender que dor e sofrimento são instrumentos usados pelo Pai para nosso aperfeiçoamento. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Com esse entendimento, de uma mente renovada, o que pode ser de fato ruim para nós? Se as doenças, as injúrias, acusações, escassez, luto, etc., contribuirão para que Cristo seja formado em nós? Não estou militando pela desgraça. No entanto, penso que, como igreja, devemos enxergar o sofrimento como a Bíblia enxerga, para que Cristo seja amadurecido em nós ao ponto de sermos como o apóstolo Paulo, ao declarar: Eu sei como estar humilhado, e sei também como ter abundância, em todo lugar e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Filipenses 4:12 ao 13. Jó, após passar por extrema aflição, tendo perdido todos os seus bens, filhos, saúde, acusado pelos seus amigos, embora muitos tenham sido os seus questionamentos, não perdeu sua fé. Foi restituído por Deus em porção dupla,
No entanto, em tudo quanto Jó recebeu, o que lhe foi mais precioso como resultado desse processo foi o conhecimento de Deus. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Jó 42:5 King James. O cordel de medir. Os filhos de Deus precisam de aperfeiçoamento conforme a medida de Cristo, o qual em sua vida terrena também foi aperfeiçoado. Como assim? Ele não era perfeito? Vamos entender. O qual, nos dias da sua carne, após ele ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, àquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Embora ele fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5:7-10 King James. O autor de Hebreus fala do sofrimento de Jesus no jardim do Getsêmani, quando clamava ao Pai, o único que o podia livrar do cálice da ira. Sim, Jesus é perfeito, sem pecado, mas quando o texto acima usa o termo aperfeiçoado, refere-se ao grego teleió, que significa completar, executar completamente, levar até o fim. Outro termo grego importante do texto é filho, do grego ios, usado para filho em fase madura ou crescida, nunca para bebê ou criança. Isso significa que Jesus foi aperfeiçoado por ter cumprido, completado ou amadurecido, e isso está intimamente ligado ao cumprimento de sua missão. Ezequiel 47 fala da enigmática experiência que teve o profeta com o homem de linho que o chamou a andar pelas águas que saíam do templo de Deus, enquanto media a profundidade daquela caminhada com um cordão que trazia à mão. Como dito anteriormente, o profeta tem o encargo de representar a mensagem a ser entregue, e Ezequiel figura o corpo de Cristo. É chamado pelo homem de linho de filho, do homem ou menino, filho de Adão, humanidade, alguém que está em amadurecimento, um moço, jovem. Jesus, porém, quando se autodenominou Filho do Homem, Lucas 5:24, já estava em fase madura. O profeta é levado a caminhar pelas águas que saem do templo. Isso mostra a caminhada ou peregrinação de aperfeiçoamento, onde a água, palavra e Espírito Santo toma o corpo do profeta à medida que cresce na caminhada. Com o cordel de medir, o profeta é medido a cada 1.000 côvados, 3 vezes. E qual medida ele buscava? A medida de varão ou homem perfeito, Cristo. Paulo entendeu essa revelação e escreveu aos Efésios. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Efésios 4:11-14. Quanto mais decidimos sofrer a obediência, mais a palavra de Cristo e a ação do seu Espírito tomam a nossa alma. Como filhos de Deus, passaremos por processos de aumento de estatura espiritual por meio da Igreja, submetendo-nos uns aos outros, dons ministeriais. O objetivo disso tudo? Paulo deixa claro: aperfeiçoamento, completar ou chegar à medida de Cristo. E não sermos infantis no discernimento, levados por todo tipo de doutrina, mas que a nossa mente chegue à renovação tal qual a mente de Cristo. As árvores à beira do rio. Quando o profeta Ezequiel chega às águas que só podem ser atravessadas a nado, significa que ele foi aperfeiçoado. Amadureceu na caminhada com Deus, mostrando a meta do Pai para cada um de seus filhos, ser medido e conformado à imagem de Cristo Jesus. Ora, quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio havia muitas árvores, de um lado e do outro lado, e junto ao rio, sobre a sua ribanceira, deste lado e daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido. Ela produzirá novos frutos de acordo com seus meses, porque suas águas saíram do santuário, e o seu fruto será para alimento, e a sua folha por remédio. Ezequiel 47:7-12.
É sabido que a frutificação é uma confirmação do início de uma nova fase, a maturidade. Não é demais lembrar que o fruto só pode ser desenvolvido quando o ovário da flor amadurece. Não é por acaso que diante dos olhos do profeta estavam árvores e frutos. Ele chegou à vida abundante, a qual acessamos por meio de Jesus. Ele mesmo indica um processo a ser percorrido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abundante. João 10:10 e 14:6. Depois de entrar no caminho de Deus, inevitavelmente temos de passar pela verdade que liberta e santifica. E assim, passaremos a vida. Tal processo está posto na parábola do semeador. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Mateus 13:8. Almeida Revista e Corrigida. Ora, aqui não se trata de três boas terras com semeaduras e colheitas diversas, mas de uma só terra, um só coração, onde progressiva e proporcionalmente, espírito, alma e corpo, frutificação. Se a invertermos, é semelhante à progressão de Ezequiel no rio que sai do trono de Deus. Josué, substituto de Moisés, para conduzir o povo à terra prometida, ao chegar às campinas de Jericó, depois de ter passado o Jordão, renovou a aliança com Deus e circuncidou os filhos do povo com facas de pederneiras, em Gilgal. Logo após celebraram a Páscoa e naquele ano comeram do fruto da terra. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Josué 5:12, na versão Almeida corrigida fiel. Por que o maná cessou? Isso mostra uma transição ou entrada na maturidade. Quando crianças, tudo o que necessitamos nos é suprido, assim também tudo o que o povo de Deus precisou no deserto lhes foi atendido, mas da mesma forma que um adulto não come papinha de bebê, ao transicionar, crescer, de uma fase para outra, a alimentação muda que assim, eles não mais comeriam do maná, mas do fruto da terra. Aqueles que foram incrédulos, seus pais, morreram no deserto, mas os filhos herdaram a terra, indicando também a mudança de dispensações ou administrações dos tempos proféticos. Uma vez que após Jesus, maná, voltar para o Pai, nos foi enviado o Espírito Santo, que é aquele que frutifica em nós. Gálatas 5:22 ao 23. O autor da carta aos Hebreus registra passagens profundas e cruciais para entendermos o aperfeiçoamento, amadurecimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5, 13 ao 14. A repreensão aos irmãos hebreus era quanto à sua lentidão no crescimento espiritual, o que os impedia de comer alimento sólido, pois não tinham maturidade para tal. Os destinatários da carta eram filhos de Abraão, convertidos a Cristo, ou seja, era o povo que tinha a lei, os profetas e as promessas, participantes do primeiro pacto e conhecedores da doutrina de Jesus, mas ainda estavam na superficialidade. Por que tanta imaturidade? Falta de experiência na prática da doutrina cristã. Somente quando praticamos continuamente a palavra de Deus, segundo os ensinamentos deixados por Cristo e pelos apóstolos, Atos 2:42, independentemente das circunstâncias adversas, é que somos exercitados em nosso homem interior. E assim, crescemos em experiência na palavra da justiça. O final dos versos de Hebreus nos mostra que o estado espiritual do maduro é perfeito no sentido de completude, tornar-se parecido com Jesus, um huios, filho maduro de Deus. Ainda relata, em razão do costume, tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5, 13 ao 14. O costume ou prática na palavra da justiça exercitam todos os nossos sentidos, e só assim seremos aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Qual a importância disso? Essa é uma referência direta ao que aconteceu no Éden. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos,
e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. Gênesis 3, 5 ao 6. Todos os sentidos de Eva caíram no engano. Primeiro a audição, o discurso da serpente, depois, com mente e coração pervertidos pela maldade, a visão, cobiça. Em seguida, usou o tato, o olfato e o paladar para colocar o pecado dentro de si. A serpente sagazmente não investiu primeiramente em Adão. Isso porque ele era o mais experiente do casal em praticar as ordens de Deus. Este caiu pela ligação afetiva que tinha com Eva. No entanto, o Espírito Santo, nosso ajudador, nos guia a toda a verdade para que exercitemos nossa alma em obedecer à vontade do Pai. Por esse costume, prática, adquirimos algo muito precioso: discernimento do fruto do bem e do mal. Isso é sinônimo de amadurecimento.